deixa eu te fazer uma pergunta simples. Se você fosse o criador de um sistema de poder, um sistema com regras, limites, hierarquias, e do nada surgisse um personagem que quebra cada uma dessas regras ao mesmo tempo, o que você faria? Akutami Ged não fez nada. Ele deixou Gojo Satoru existir, e o mundo de Jujutsu Kaisen nunca mais foi o mesmo. Mas antes de falar sobre o homem, a gente precisa falar sobre o sistema. Porque, sem entender o sistema, você nunca vai entender por que Gojo é um absurdo ambulante. Bloco 1. O que é energia amaldiçoada? Jujutsu Kaisen é uma obra que leva o seu sistema de poder muito a sério. Diferente de outros shonens, onde o personagem grita mais forte e fica mais poderoso, aqui existe uma lógica interna e ela começa com um conceito fundamental: a energia amaldiçoada. Energia amaldiçoada, ou Jujutsu, é gerada a partir das emoções negativas dos seres humanos. Medo, raiva, tristeza, desespero, tudo isso se acumula no corpo humano e se transforma em energia. Feiticeiros são pessoas que conseguem controlar essa energia, moldá-la e usá-la como arma. Simples até aqui, né? Todo mundo tem emoções negativas, todo mundo gera algum nível de energia amaldiçoada. O problema, ou melhor, a genialidade, é que o sistema não para aí. Bloco 2. Técnica amaldiçoada. A identidade do feiticeiro. Dentro de Jujutsu Kaisen, cada feiticeiro possui o que é chamado de técnica amaldiçoada inata, uma habilidade única, gravada no corpo desde o nascimento. Não é algo que você escolhe. Não é algo que você aprende, é algo que você é. Pensa assim. Se a energia amaldiçoada é a eletricidade, a técnica inata é o aparelho que você liga na tomada. Cada feiticeiro nasce com um aparelho diferente. Alguns nascem com um liquidificador, outros com uma televisão, outros com um gerador nuclear. E Gojo Satoru nasceu com o quê? Ele nasceu com o infinito. Bloco 3. O infinito. Uma técnica que não deveria pertencer a um ser humano. A técnica inata de Gojo é chamada de Morryu Taisho em português, infinito. E o nome é literal. Essa técnica manipula o espaço entre Gojo e qualquer coisa que se aproxime dele, desacelerando objetos e ataques ao ponto de nunca, matematicamente, chegarem a tocá-lo. Você se lembra da paradoxo de Zenão? Aquele filósofo grego que argumentava que uma flecha nunca chega ao alvo, porque para percorrer qualquer distância, ela primeiro precisa percorrer metade, depois metade da metade, e assim infinitamente? Gojo vive dentro desse paradoxo. Ele transformou um problema filosófico em escudo. Qualquer ataque físico, qualquer energia amaldiçoada, qualquer projétil, tudo é interceptado pelo infinito antes de tocá-lo. Na prática, isso significa que Gojo tem uma defesa passiva que funciona o tempo todo, sem ele precisar fazer nada. Agora me diz, como você derrota alguém que você literalmente não consegue tocar? Bloco 4. O impacto psicológico dentro da obra. E aqui começa o primeiro ponto que separa Gojo de qualquer outro personagem forte de anime. A invencibilidade dele não é só mecânica, é psicológica. Dentro da narrativa de Jujutsu Kaisen, Gojo Satoru funciona como um campo gravitacional. Tudo gira ao redor dele. As organizações de feiticeiros constroem suas estratégias assumindo que Gojo está presente. Os antagonistas, incluindo os malditos especiais mais poderosos, planejam durante anos como removê-lo do tabuleiro antes de agir. Suguru Geto, o maior antagonista da obra, não atacou o mundo enquanto Gojo estava livre. Kenjaku passou séculos elaborando um plano especificamente para neutralizá-lo. O Sukuna, o rei das maldições, a criatura mais poderosa do universo da obra, reconhece Gojo como o único adversário digno de sua atenção. Na parte anterior, a gente entendeu o que é a técnica amaldiçoada e por que o infinito de Gojo é algo que não deveria existir dentro das regras do próprio sistema. Mas aqui vem a pergunta que ninguém faz logo de início: ter uma técnica absurda é suficiente para ser o mais forte? A resposta é não.
E é exatamente aí que Gojo começa a se separar em outro nível completamente diferente de qualquer outro feiticeiro. Porque uma técnica, por mais poderosa que seja, é só um aparelho. E aparelho sem energia não funciona. Bloco o sistema de energia, tanque, mangueira e filtro. Vamos usar uma analogia que vai ficar na sua cabeça para sempre. Imagina que cada feiticeiro é uma caixa d'água. Você tem o tanque e a quantidade total de energia que seu corpo consegue armazenar. Tem feiticeiros com tanques pequenos, tanques médios, tanques grandes. Quanto maior o tanque, mais tempo você aguenta numa batalha longa, mais vezes você pode usar suas técnicas antes de entrar em colapso. Depois você tem a mangueira, a velocidade com que você consegue liberar essa energia. De nada adianta um tanque gigante se a mangueira é fina. Feiticeiros com mangueira fina precisam acumular energia por mais tempo antes de disparar um ataque poderoso. Feiticeiros com mangueira larga soltam tudo de uma vez, destruição instantânea, mas risco de esvaziar o tanque rápido demais. E por último, e esse é o ponto que a maioria das pessoas ignora, você tem o filtro. O filtro é a eficiência com que você converte energia bruta em técnica refinada. Um filtro ruim significa desperdício. Você gasta o dobro de energia para produzir metade do efeito. Um filtro bom significa precisão cirúrgica, cada gota de energia vira resultado. Agora me diz, onde Gojo Satoru se encaixa nessa analogia? Tanque, maior já registrado na história dos feiticeiros. Mangueira e restrita. Filtro, os 6 olhos. Bloco 2, os 6 olhos. O processador que ninguém mais tem. Aqui a gente precisa parar e falar sério sobre os 6 olhos Rikugan, porque essa é provavelmente a parte mais subestimada do poder de Gojo. Os 6 olhos não são só uma habilidade visual. Eles são um sistema de processamento de informação em tempo real, integrado diretamente à técnica inata do usuário. O que isso significa na prática? Significa que Gojo enxerga o fluxo de energia amaldiçoada com uma precisão que nenhum outro feiticeiro consegue. Ele vê onde a energia está, como ela se move, qual a intensidade, qual a trajetória. É como se todo mundo estivesse jogando xadrez no escuro e Gojo fosse o único com luz acesa. Mas o mais importante, e isso é o que muda tudo, é o que os 6 olhos fazem pela manutenção do infinito. O infinito ativo consome energia amaldiçoada de forma contínua. Para qualquer outro usuário da família Gojo, manter o infinito ligado o tempo inteiro seria impossível, o tanque esvaziaria em minutos. Mas os 6 olhos otimizam o consumo do infinito a um nível tão absurdo que o gasto de energia chega virtualmente a zero. Deixa isso afundar na sua cabeça. Gojo mantém uma defesa impenetrável, ativa o tempo todo, 24 horas por dia, 7 dias por semana, e isso quase não custa nada para ele. Enquanto os outros feiticeiros gastam energia só para respirar dentro de um domínio, Gojo está de olho vendado, de mãos nos bolsos, entediado. Não porque ele quebre a técnica com força bruta, mas porque o infinito já funciona como uma versão permanente e superior de qualquer domínio simples que alguém possa ativar. Gojo já está, o tempo todo, dentro de uma proteção que nenhum domínio consegue penetrar de forma eficiente. O sistema criou uma ferramenta para equilibrar o poder. Gojo tornou essa ferramenta obsoleta só por existir. Bloco 2, amplificação de domínio, quando Gojo decide atacar. Mas Gojo não é só defesa, e é aqui que a coisa fica verdadeiramente assustadora. Existe uma técnica chamada amplificação de domínio Ryuiki Tenkai na versão ofensiva concentrada, onde o feiticeiro, em vez de expandir o domínio como uma bolha ao redor dele, concentra a garantia de acerto do domínio em um único ponto de contato físico. Em termos simples, Gojo pode tocar você com um dedo e esse toque carrega a mesma garantia de impacto que um domínio inteiro expandido. Não tem defesa, não tem domínio simples que bloqueie. O toque acontece. E aqui entra a combinação mais cruel do sistema inteiro.
O infinito impede qualquer coisa de tocar Gojo. A amplificação de domínio garante que o toque de Gojo atinge qualquer coisa. Traduzindo, ninguém toca Gojo, mas Gojo toca todo mundo. É uma simetria total. Um combate contra Gojo não é uma batalha, é uma equação com resultado predefinido. E o sistema de Jujutsu Kaisen, que foi construído para ter contrapesos e equilíbrios, simplesmente não tem resposta para essa combinação específica. Bloco 3 vermelho, azul e roxo, a trilogia da destruição. Agora, vamos falar das 3 técnicas derivadas do infinito que aparecem no anime e que deixaram todo mundo de queixo caído. A Zual é a manipulação do infinito para criar uma convergência, um ponto de atração que puxa tudo ao redor para um centro. Pensa num buraco negro controlado. Gojo decide onde o espaço vai colapsar e colapsa. Vermelho Aka é o inverso. Em vez de convergência, é repulsão. O infinito é invertido, criando uma força que empurra tudo para longe com violência absurda. Se o azul é um buraco negro, o vermelho é uma explosão gravitacional. E quando azul e vermelho se encontram? Roxo Murasaki. O Hollow Purple. A técnica que apaga o que toca da existência, não destrói, não queima, não quebra, apaga. O espaço onde o roxo passa simplesmente deixa de ter existido da forma que existia. Isso não é hipérbole narrativa. Dentro das regras do sistema de Jujutsu Kaisen, o Hollow Purple é literalmente uma técnica que manipula a realidade em nível fundamental, e Gojo é o único ser capaz de executá-la, porque ela exige os 6 olhos para ser calculada em tempo real. Sem os 6 olhos, azul e vermelho se encontram e destroem o próprio usuário antes de destruir o alvo. Mais uma vez, a técnica mais poderosa do sistema só pode ser usada por Gold. O sistema construiu uma arma que só ele pode carregar. Bloco 4A, vulnerabilidade que ninguém quer admitir. E aqui, porque esse roteiro prometeu ser honesto, a gente precisa falar sobre algo que os fãs de Gojo frequentemente ignoram. Toda essa estrutura de poder tem um ponto cego, não técnico, humano. Gojo Satoru carrega um peso que nenhuma técnica amaldiçoada consegue resolver, o peso do isolamento absoluto. Existe uma cena tanto no mangá quanto no anime onde Gojo jovem, ainda descobrindo o alcance do seu poder, percebe algo que vai marcar toda a sua trajetória. Os 6 olhos enxergam tudo com tanta precisão que o mundo ao redor dele se torna um fluxo constante de informação. Para descansar, ele precisa de uma venda nos olhos. Para suportar o próprio poder, ele precisa se fechar para o mundo. Metaforicamente, isso é tudo o que você precisa saber sobre Gojo Satoru. Ele é o ser mais poderoso do sistema, e esse mesmo sistema o condena a uma solidão que nenhum inimigo poderia impor. Os 6 olhos que o tornam invencível são os mesmos olhos que tornam difícil demais simplesmente existir no mundo como todo mundo existe. A irreverência, os óculos escuros, as piadas constantes não são só personalidade. São mecanismos de sobrevivência emocional de alguém que nasceu grande demais para o mundo que habita. E é exatamente essa tensão entre o poder absoluto e a humanidade frágil que faz de Gojo não apenas o personagem mais forte de Jujutsu Kaisen, mas um dos personagens mais bem construídos do anime moderno. A parte 4 vai fechar tudo isso com o conceito que define Gojo em nível máximo, a expansão de domínio.